Olá pessoal, bem-vindos à nossa terceira aula do projeto Memória Dante, Expedição Foz do Rio Itajaí-Sul. Esse projeto ele é financiado pelo edital Elizabeth Anderle e tem o objetivo de contar um pouquinho da história de navegantes da nossa região também. Olá, tudo bem? Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito a participação de todos vocês, todas as famílias que estão mandando fotos ou vídeos. A gente está colocando tudo lá na nossa página do Facebook, tá ficando muito legal com a participação de vocês. Vai tá indo. Agora sim. Ai, Zé, motorzinho. Bom, eu vou falar da memória andante da minha família. O bem material da minha família é um quadro pintado de meus bisavós, que foi deixado para minha avó e passou para minha mãe. Esse aqui é o quadro. E o bem imaterial é uma tradição familiar de pedir bênção aos mais velhos. Bênção, pai. Deus te abençoe. Quero agradecer as professoras que estão ajudando, fazendo esse meio de campo, recebendo as fotos, mandando pra gente colocar também no Facebook. E também quero agradecer à Secretaria de Educação de Navegantes, em nome da professora Mari, ela que está ajudando a divulgar o nosso projeto para outras turmas também que não estavam, a princípio, contempladas no projeto, mas ela está divulgando a aula. Na aula passada a gente falou um pouco sobre a história dos estaleiros e da construção naval. Hoje a gente vai contar um pouquinho sobre a história do aeroporto. O aeroporto ele tem mais ou menos 50 anos, ele foi inaugurado no dia 12 de março de 1970. Mas a história dele começa muito antes, lá na década de 20, a gente pode dizer, né? Em 1927, um ministro da época, um político da época chamado Vitor Conder, ele pousou nas águas do rio Itajaí-Açu com um hidroavião. O que é um hidroavião? É uma mistura de avião com barco. Então ele pousava lá no mar e entrava pelo Canal da Barra como se fosse um barco também, né? Esse pouso pode ser considerado como um marco inicial de todo o processo de aviação aqui da nossa região de Itajaí Navegantes. Eu queria fazer uma pausa e contar uma curiosidade à parte da história do aeroporto, que é a questão dos dirigíveis, né? Muita gente não sabe, mas pelos céus catarinenses passaram 2 dirigíveis. Um primeiro em 1934 e numa segunda vez, um outro dirigível alemão passou em 1936. Voltando para a história do aeroporto, como vocês sabem, Navegantes era um bairro de Itajaí, né? Então ali nas imediações do Fórum, para quem conhece Itajaí, ali entre o Fórum e a Rua Uruguai, por ali tinha um campo de aviação que já era usado para pousos e decolagens. Só que não era bem propriamente um aeroporto ainda. Então foi construído um pequeno aeroporto ali no bairro Barra do Rio, onde hoje é a Celesc, ali aquela construção da Celesc ali em Itajaí, ali era o terminal de passageiros do aeroporto de Itajaí. Era um aeroporto bem pequeno, mas ele tinha já 2 pistas em formato de cruz, mas a pista era de terra, tinha um monte de pedra, né? E aí foi passando o tempo, a aviação foi melhorando, foi modernizando, começaram a vir aviões maiores e isso começou a dificultar muito o trabalho ali no aeroporto de Itajaí, porque era muito pequena, a pista era muito pequena, né? A pista em Itajaí era totalmente precária, era feita de cascalho, era um buraco só, então a aeronave quando pousava era uma trepidação total, não tinha aderência para passar e acabava parando em mato ou derrubadas, né? Isso acabou tendo acidentes graves até incluindo com mortes. Foi então que começou um processo para buscar um novo lugar para construir essa nova pista do aeroporto. Vários prefeitos tiveram interesse em levar essa nova pista do aeroporto para suas cidades, logicamente, né? Todo mundo queria ter um aeroporto na sua cidade. Dizem que estava quase para fechar o aeroporto novo na cidade de Gaspar, mas por fim, o ministro de aviação da época decidiu que não, que iria deixar o novo aeroporto em Itajaí mesmo, porém no bairro de Navegantes, do outro lado do rio. E olha só o que aconteceu. Nesse meio tempo, até a obra ficar completamente pronta, Navegantes se emancipou, ou seja, deixou de ser bairro para virar cidade. Por fim, Itajaí perdeu o seu aeroporto
e quem ganhou o seu aeroporto foi Navegantes. E é esse aeroporto que a gente conhece até hoje. Aí esse processo foi muito demorado para a construção da pista e a inauguração, a transferência para o aeroporto demorou mais de 10 anos. Nesse tempo, Navegantes se emancipou. Toque de mágica, resolveram passar para cá e veio tudo correndo para cá. Nós trazíamos tudo, não tinha nem luz aqui no aeroporto. A parte da manhã, nós trabalhamos lá até meio-dia. Atendemos o avião até meio-dia normal. E na parte da tarde já foi atendido o avião aqui no quarto, aqui. Já seguramos tudo no mesmo à tarde, tudo para aqui, atendemos o avião à tarde. Logo. Aí ficou normal aqui. O último voo que saiu de Itajaí foi no dia 12 de março de 1970. Era um domingo ensolarado. Foi às 8 horas da manhã. O avião da Varig foi abastecido e viajou para São Paulo. Nesse domingo, o pessoal começou a fazer a mudança. E quando retornou, já retornou inaugurando o aeroporto de Navegantes. Os passageiros desembarcaram, era uma estrutura muito precária, era uma região de matagal, cada um pegou o seu carro ou foi a pé. Quem não tinha carro, então pegava um caminho que tinha em direção à praia, e na praia pegava uma pitangueira, era um ônibus na época, que transportavam tudo, então os passageiros do aeroporto acabavam dividindo espaço com galinha, com porco. Naquela época não existia o ferrobote. Não tinha água no aeroporto, não tinha luz, a luz era de vela ainda. Daí quem tomava conta aqui era o DAC, né? Não era Infraero, era DAC, né? Aqui antigamente acho que nós tínhamos só 2 pousos por dia. Hoje nós temos com, se eu não me engano, pouso e decolagem com 27. Não tinha nada, nem lanchonete tinha. Era abria para o voo e pronto. O aeroporto era muito pequeno, o trajeto era muito dificultoso para chegar até aqui, porque o aeroporto ficava praticamente no meio do mato, entendeu? Muita jaracuçu nessa vala aí, era um perigo isso aí, tá? De tanta cobra que tinha. Olha, ao redor a pista realmente só via mesmo era mato, né? Passavam caçadores aqui armados na época, que as pessoas caçavam aqui. Para vir para o aeroporto, a dificuldade era assim, o senhor atravessava a balsa da Barra do Rio, passava pelo centro da cidade, pegava o mar ali, a estrada da praia, entrava aqui, é a única entrada que tinha para o aeroporto. No meio de tantas curiosidades, Navegantes também registrou alguns fatos bem tristes, né? Como os acidentes aéreos. Eu separei o trecho de um documentário para vocês para mostrar exatamente quais foram os acidentes que ocorreram aqui na cidade de Navegantes. Na época nós tínhamos um avião que fazia o voo postal, era feito com o YS-11, ele chamava o avião de Samurai, né? E ele estava fazendo um pouso aqui, ele vinha de Campinas naquela época, e tinha um nevoeiro em cima da pista, mas dava para fazer o procedimento. Aí o comandante tentou pousar e acabou descendo fora da pista ali, pousou na grama, né? E aí quebrou o trem de pouso, tanto o frontal como o lateral, né? Aí a aeronave acabou se arrastando praticamente aqui do centro do aeroporto até quase que o final da pista, entendeu? Isso já faz também alguns anos que ele queria muito ser piloto, trabalhar nos aviões. Então ele começou a vir aqui no aeroporto, ele varria o chão, começou a ter conhecimento com as pessoas, foi fazer um curso de mecânico e ele estava vindo para casa. A mãe dele já estava esperando ele para o almoço, morava aqui bem pertinho. O helicóptero, né, que ele estava vindo, bateu no morro e morreu o rapaz, morreram todos que estavam no helicóptero. Se eu não me engano, eram 3 japoneses que estavam dentro, que eles vieram aqui para Blumenau fazer um negócio aí, né? Até naquele tempo, o tempo estava fechado, aí eu vi quando eles passaram aqui em cima ainda, que eles foram fazer a volta para fazer o pouso, aí quando chegaram no Hotel Costa ali, eles caíram. E era um avião da Força Aérea que tinha caído, ele não conseguiu aterrissar na pista, ele foi parar lá no banhado, lá para dentro, né? E aí quando nós chegamos, era um avião que estava com paraquedistas e eles estavam dentro do avião. O avião da Gol estava chovendo, né? Aí deslizou e ele freou e foi de lado na cerca. Foi numa roça de milho ainda por cima.
identidade? A gente tem uma carteira de identidade que diz quem sou eu, quem diz que é meu pai, de onde eu nasci, de onde eu venho, para onde eu vou. Isso fala um pouco de mim. Esse documento é a minha identidade. Tem uma foto minha, ela me representa e diz da onde eu venho. E quem que me gerou? Da onde que eu vim? Então, o que é identidade pra gente? Se a gente pensar no campo do patrimônio e da nossa memória, da nossa história, identidade é tudo aquilo que a gente se reconhece ou que a gente se identifica. Por exemplo, qual lugar de Navegantes que você identifica como, isso aqui é importante, isso aqui é a marca de Navegantes. Vocês sabiam que Navegantes é conhecido como Dengo-Dengo? Quem nasce em Navegantes é Dengo-Dengo, não é peixeiro e não é navegantino. Claro que a gente sabe que é navegantino, né? Que é o mais certo dizer, mas todo mundo fala Dengo-Dengo. Porque quem morava em Itajaí ouvia o sino da igreja de Navegantes bater. E quando o sino batia, ele fazia o barulho do quê? Dengo, dengo. Então isso ficou uma marca, isso ficou a identidade de Navegantes e do povo de Navegantes. Então, quem nasce em Navegantes, não além de navegantino, é Dengo-Dengo. Por isso que a gente tem uma rádio chamada Dengo-Dengo, tinha um jornal em Navegantes chamado Dengo-Dengo, colunas em outros jornais chamadas Coluna Dengo-Dengo, que é uma marca da cidade, que é algo que diz que aquilo é Navegantes. O que é que tem do lado de lá do mar? É só grande homem do maré que sabe o que tem. É no bate-papo, é na lida do barco que vem o ciclo da vida que repetido aprender e ensinar. Eu sou a Dona Idília, eu sou uma moradora de Navegantes, estou com 77 anos. Aqui nasci, aqui me criei, aqui me casei, formei a minha família aqui, nunca saí daqui. Navegantes em outros tempos era um bairro bem pequeno, vivíamos mais da pesca, tudo nós dependíamos de Itajaí. Não tínhamos supermercado, eram algumas vendas que existiam no centro de Navegantes. Não tínhamos eletricidade naquela época. Água era de poço ou cachoeira. Banho a gente tomava em banheira de alumínio ou então de gamela. A gamela era feita de madeira. Tenho aqui ainda uma recordação como eram nossos banheiros e chuveiro antigamente. Era a bacia, assim como eu estou mostrando. Aqui a gente tomava nossos banhos, porque chuveiro, banheiro, a gente não existia. Era a famosa casinha, como muita gente lembra ainda. Então Navegantes era um bairro bem pobre mesmo, e simples, sem nada. Quando Navegantes passou a município, aí as coisas foram melhorando. No começo, os trabalhos eram feitos apenas com uma carroça. O nosso primeiro prefeito foi o seu Cirino Adolfo Cabral, onde tínhamos apenas uma carroça que era feito todo o trabalho em Navegantes. Arrumar as ruas, alguns transportes. Depois sim, aí Navegantes começou a crescer, começou a vir os outros bairros, começou as ruas calçadas, os transportes mesmo era feito ou com carroça ou com carro de boi. Para atravessarmos para Itajaí, no começo eu lembro que tinha canoa, a gente passava de canoa. Depois veio a lanchinha. Depois da lanchinha, ali onde é a Barra do Rio, a balsa, ali já existia aquela balsa onde passavam alguns caminhões, ônibus, pois a estrada antigamente cortava o nosso município, não existia outra estrada. Quem precisava ir para Joinville, Curitiba, passava tudo por ali
pela tal da reta de cima que a gente chamava. E assim nosso município foi crescendo, crescendo. Hoje é essa beleza que nós temos. Esse é um pouquinho sobre o nosso navegante de antigamente. Aqui eu me despeço, agradeço, e aqueles que escutarem esse vídeo, relembrem um pouquinho como é que era Navegantes. Na nossa primeira aula, a gente tratou muito sobre o patrimônio material, né? E na segunda aula, a gente trabalhou mais a questão do patrimônio imaterial e também a questão dos costumes, dos ritos e das tradições, como essa que eu vou mostrar para vocês agora. O patrimônio imaterial da família Alves é o amor pela pesca. Durante o ano, nos reunimos várias vezes para pescar. Fizemos acampamentos, festas e confraternizações, à beira do mar, do rio, da lagoa, da represa. Na verdade, o local não importa. O importante é estarmos juntos e fazermos o que gostamos. Essa é a nossa terceira aula e a gente tratou sobre a memória e a identidade. Segundo o autor Stuart Hall, em seu livro A Identidade Cultural na Pós-Modernidade, a identidade ela é formada ao longo da nossa vida, desde o nascimento até a morte. Ela está sempre em um processo de formação e de transformação. Ela é influenciada pelo meio que a gente vive, a língua que a gente fala, a cultura que a gente está inserido. E tudo vem para dentro da gente, sejam informações, aprendizados, ensinamentos de família, situações, crenças e a influência do próprio passado. E a partir disso a gente começa a se construir, a se identificar. Então, a atividade dessa semana é buscar uma foto de um antepassado ou dos antepassados que também influenciaram no processo de identidade. Pode ser uma foto de família antiga. Ou também uma foto de vocês bebezinhos. E não deixem de mostrar esse vídeo para o pai e para a mãe, para eles também participarem do projeto. É bem importante que eles também participem e também conheçam um pouquinho da história da nossa cidade. Beijo e até semana que vem.